Muito bem, é você em volume máximo com o microfone difusora, 12h34, Momento Esportivo, edição para você desta sexta-feira. Nosso assunto a partir de agora é de uma modalidade esportiva, até para muita gente desconhecida, mas que é super interessante. Imagine você, de repente, observando um grupo de jovens que passa por você correndo. Esse pessoal pula o muro, salta sobre a escada, rola no chão. Você de repente, em princípio, vai se assustar, mas observe melhor. Eles podem ser praticantes de Le Parkour. É uma modalidade esportiva que surgiu na França na década de 80. E o nosso contato agora é com um dos praticantes dessa modalidade, o Cauê Moura Piovesan. Oi, Cauê, boa tarde para você, satisfação tê-lo com a gente aqui na Difusora. Tudo bem, Cauê? Olá, boa tarde, tudo bom? Bem, fale um pouquinho pra gente aí dessa modalidade, o Le Parkour. Então, o parkour ele começou na França, né? Deve ter mais ou menos 2 décadas. Ele chegou no Brasil faz, acho que 5 anos, mais ou menos, né? Ele consiste em ultrapassar obstáculos, ele é mais ou menos um esporte urbano, é muito interessante. Como é que surgiu, Cauê, o seu interesse por essa modalidade? Então, a gente conhece, o brasileiro costuma conhecer pela internet, né? Porque a gente... é o acesso que a gente tem. Então eu conheci por um amigo, ele me apresentou, eu pesquisei na internet, e aí eu encontrei com mais 2 praticantes que já tinham em Jundiaí, né? A gente se reuniu e começou a treinar. Agora, esses treinos são aleatórios ou já assim alguma definição a partir de torneios oficiais? Não, porque o parkour ele não é um esporte competitivo. Certo. Ele é uma prática que visa somente a superação pessoal, sabe? Ele não tem regras, não tem competições. Por isso até mesmo as pessoas evitam usar o termo esporte, apesar de ser mesmo um esporte, né? Mas aqui com a ideia de esporte a gente já tem competição e tudo mais, e o parkour não tem disso. Existe pelo menos uma federação ou não ainda? Sim, nós temos a Associação Brasileira de Parkour, a BPK, e ela dá o suporte que o pessoal precisa para conhecer, para divulgação e tudo mais. Bem, é um esporte basicamente dominado por homens ou as mulheres também passam a se interessar? Não, as mulheres se interessam sim. Aqui em Jundiaí nós tínhamos algumas praticantes. Na verdade elas são assim, como é um esporte de muito impacto físico, ele machuca as mãos, né, tudo mais, elas acabam sendo um pouco inibidas no começo, mas nós temos assim mulheres interessadas que praticam em São Paulo e por todo o Brasil. Você tem alguma informação em relação ao surgimento dessa modalidade? Porque a gente tem aqui algumas informações dando conta de que o Le Parkour partiu aí de técnicas de combate de guerra criada na França, é isso? Exatamente, o criador, o David Belli, ele é filho de militar, um militar que participou da guerra do Vietnã, e o Belli, com conhecimentos de bombeiro e tudo mais, ele adaptou para o ambiente urbano, né? O pai dele usava nas técnicas de combate da floresta, e aí ele adaptou, e visando, né, ajudar o próximo, você poder fazer resgates ou mesmo se salvar de situações usando somente seu corpo, sem nenhum equipamento. Ô Cauê, em relação aos acidentes, são comuns? Quais são os cuidados? Bom, os acidentes acontecem como em qualquer outro esporte, né? Mas nós sempre... Mas com que frequência, Cauê? Eles acontecem com pouca frequência, porque antes de fazer as coisas que as pessoas veem e acham perigosas, nós começamos, né, por baixo, fazemos tudo com bastante repetição, bastante cautela, então é difícil de acontecer. Sim, é possível, sempre acontece, mas a gente evita ao máximo. Tá, a gente tem aqui informações também, Cauê, de que um grupo de praticantes sempre é visto no bolão, né? Sim. Só que ali eles treinam sem acessórios de segurança, ou seja, sem capacetes, sem joelheiras. E isso não pode causar aí um risco também para acidentes? Sim, tem um risco, mas como eu disse, é um risco comum a qualquer tipo de esporte, né? No futebol mesmo existe bastante contato físico e ninguém usa capacete ou coisa assim. Então, o que a gente faz é com muito cuidado. As medidas que a gente toma é de conhecer o lugar, a gente não chega pulando antes de saber se um tijolo pode estar solto ou coisa assim. É tudo bem seguro mesmo. Hoje em Jundiaí, quantos são os praticantes, ô Cauê? Olha, eu não tenho como dizer com certeza, mas eu diria que pelo menos umas 50 pessoas já praticam. Existe algum tipo de preconceito em relação a esse esporte? Sem dúvida, e a gente entende por quê, né? Porque às vezes o pessoal passa na rua e vê você subir no muro. A primeira impressão é que pode ser um ladrão ou coisa assim,
mas a gente sempre... É embasado nisso, então a turma acha que está tendo um assalto de repente? Normalmente a gente evita usar lugares privados, né? Nós temos em lugares como o Bolão, por exemplo, isso evita um pouco, mas o pessoal confunde muito e a gente tem sempre o cuidado de explicar. Quando alguém para e pergunta, a gente tem sempre na ponta da língua a explicação, né? A gente sempre treina também com uniformes, né? Camisetas iguais, o que ajuda o pessoal a identificar e ver que não é nenhum tipo de vandalismo, coisa assim. A propagação, o Cauê, do Le Parkour se dá basicamente através da internet? Sim, basicamente da internet, vídeos, YouTube, fóruns de discussão, YouTube e tudo mais. Legal. Existe um site que você queira divulgar até para quem de repente está acompanhando esse nosso bate-papo e tem interesse em saber mais informações? Certo, bom, tem a nossa comunidade no Orkut, é só procurar lá por Parkour Jundiaí, com a acentuação certinha no I lá, senão não encontra. E lá é só fazer o contato, se apresentar e marcar um dia para treinar com a gente. Para esse fim de semana algo programado, Cauê? Normalmente de sábado a gente se reúne no Bolão. Certo. Tá ótimo então, Cauê. Eu quero agradecer aqui a sua participação, realmente interessante. E nosso microfone sempre aberto para a divulgação de vocês, tá certo? Tá certo, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Ótimo, este meio-dia e 40 agora, Cauê Moura Piovesan, praticante de Le Parkour, que numa tradução direta ao português seria mais ou menos o percurso, né? O percurso, tá aí, e aqui em Jundiaí já com alguns praticantes. Faltando agora 19 minutos para a 1 da tarde, nós estamos com o site Arena Esportivo.